Bom, você já ouviu falar no Drex? Se sim, saberia dizer o que é e como vai funcionar? Calma que a gente vai entender tudo agora. Fica aqui comigo. É que o Banco Central está avançando nos testes para implementar uma nova moeda digital brasileira que vai ser lançada pelo governo, apelidada de Drex. A ideia é que ao longo de 2024, os últimos detalhes sejam acertados e a população em geral seja incluída em testes externos no fim do ano. Mesmo sem data definida, a expectativa é que já no início de 2025 a moeda seja oficialmente lançada. Para te explicar tudo sobre o Drex e tirar todas as nossas dúvidas, a gente chamou o economista Felipe Santana para falar conosco aqui no Boletim. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui. Felipe, primeiro explica para a gente não só o que é o Drex, como também o que é uma moeda digital. Tem alguma diferença disso para as criptomoedas? Bom, vamos lá. Para a gente começar a explicar isso daí, a gente deveria separar da seguinte forma. Primeiro, o Drex, ele é uma moeda digital, mas ele é uma moeda feita pelo Banco Central. Ele é uma moeda institucional, uma moeda estatal. Qual que é a diferença principal para as criptomoedas? No caso das criptomoedas, nós temos uma descentralização, ou seja, não há um governo por trás. Muitas vezes não há nenhuma empresa por trás, como é o caso do Bitcoin. No caso do Drex, essa moeda é gerida, criada, administrada pelo Banco Central Brasileiro. Ela tem toda a garantia, a fidúcia, a segurança do Estado. Bom, explica pra gente, assim, na sua opinião, por que o governo federal entende a necessidade, viu a necessidade de criar uma moeda digital própria? Então, isso é uma tendência mundial, né? Na medida em que o Bitcoin cada vez cresce mais aí na mídia, cresce no mercado, inclusive há pouco tempo nós tivemos a aprovação do ETF, né, um fundo negociado em Bolsa Americana de Bitcoin, a questão digital ela cresce em todo mundo, em todos os bancos centrais e até para as pessoas que acreditam numa economia mais descentralizada. O que traz basicamente é rapidez, segurança, economia, porque nós teremos né, muito menos papel moeda circulando e papel moeda custa muito caro para o Estado para poder emitir. E principalmente a facilidade. Olha o que o Pix trouxe aí de facilidade para todos nós na transação. Antes nós tínhamos que estar fazendo cheque, compensando, indo ao banco, boleto. O Pix hoje é instantâneo, o custo é muito mais baixo para todo mundo, né? Para a pessoa física, inclusive, ainda é de graça. Então o Drex ele chega como uma tendência que não tem mais retorno. Bom, outra coisa que a nossa audiência com certeza quer saber é como é que o Drex vai mudar o nosso dia a dia. Você pode dar um exemplo prático de como é que essa moeda vai mudar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, assim, a realidade de transações financeiras? Claro, e vai mudar muito, muito. Vou te dar um exemplo bem claro. O Drex ele é uma plataforma criada pelo Banco Central, não só uma moeda. Muitas pessoas estão só confundindo aí, vamos dizer, o real com uma moeda digital, né? E não é. É toda uma plataforma de produtos e serviços que vão ser geridas pelo BC. Vou te dar um exemplo para não ficar nenhuma dúvida. Vamos imaginar que a Dona Maria quer vender lá a Belina do seu João, falecido seu João. O que ela vai fazer? Normalmente ela encontra um comprador, esse comprador de alguma forma tem que pagar para ela e ela fazer a transferência da Belina. Mas, no caso do Drex, vai trazer muito mais segurança, porque vai funcionar da seguinte forma. Supondo que eu sou o comprador da Belina da Dona Maria. Ela no Drex, dentro da plataforma do Banco Central, ela vai informar a venda da Belina e eu vou enviar o dinheiro por dentro do Drex, dentro da plataforma. A transação só vai se perfectibilizar, só vai acontecer quando ambos entregarem as suas promessas. Ela entrega a Belina por meio da transferência no Detran e eu entrego o dinheiro. O Banco Central passa a ser um agente centralizador e garantidor da operação. Hoje eu teria que fazer um Pix, confiar na Dona Maria, depois esse carro podia ter algum problema, algum enrosco lá no Detran e eu ia sair prejudicado. E da mesma forma a Dona Maria, que poderia fazer a transferência e não receber o dinheiro. Então o Drex ele não é só a moeda digital. Pessoas que querem contratar, por exemplo, um empréstimo num banco, elas podem por meio do Drex, fazem o empréstimo no banco e dão como garantia algumas ações do mercado financeiro, um título do Tesouro Direto, uma aplicação no banco.
Tudo isso permanece com a pessoa, essa garantia. Mas dentro do Drex, dentro da estrutura do Banco Central, existe uma informação no chamado contrato inteligente, que vem lá das criptomoedas mesmo. Se eu não pagar o meu empréstimo, já está dentro do código do Banco Central que aquela garantia vai ser transferida para o banco. Isso vai fazer com que o banco me empreste dinheiro com um juro muito mais baixo, porque a garantia é total, e vai fazer com que eu consiga transacionar com os bancos de uma forma muito mais rápida e barata. Na sua opinião, qual é a necessidade de ter hoje uma moeda digital no mundo, né, nesse mundo globalizado? Qual é a importância de, principalmente o Brasil, ter hoje uma moeda digital? Total. Como eu falei no início, é um ponto que não retorna mais. Nós, desde o Pix, né, estamos digitalizando a economia e não se pode até confundir o Pix com o Drex, né? O Pix, na verdade, ele é uma estrada, ele é uma avenida onde a gente simplesmente paga e transfere, e o Drex é tudo isso que eu falei. Ele é uma cesta de serviços, de possibilidades que não há retorno a partir daqui. Porque o barateamento que vai acontecer no sistema bancário, a inclusão digital, pessoas que não têm acesso a agências bancárias em pequenas cidades do interior, regiões mais isoladas, elas vão transacionar daqui a pouco diariamente com o Drex. Cabe lembrar que quando o Pix veio, algumas pessoas ainda hoje tratam com certa desconfiança a plataforma do Pix, mas ele se difundiu de uma forma muito rápida e acabou até matando o cheque. O Drex vem para resolver dores, criar inclusão bancária e abrir um leque de possibilidades, inclusive para transações internacionais no futuro, que deve ser um segundo passo do BC. Felipe, você está falando só pontos positivos de Drex aí para a gente. Não tem nenhum ponto negativo? Tem um ponto negativo. Eu mesmo já encaminhei essa pergunta para o Banco Central. Fica aqui um puxãozinho de orelha no BC. Não temos essa informação. Veja bem. Com a inclusão do Drex, o que a gente vai fazer na prática? A gente vai pegar o dinheirinho que está lá no banco, normal, vai entregar para o banco, ou uma vez que ele já esteja lá, transformá-lo em moeda digital, em real digital. Mas o Banco Central, pelo menos para mim, não esclareceu se nós teremos uma expansão de base monetária. Olha só que economês chato. A expansão de base monetária seria o seguinte: quando eu trocar o meu real por Drex, esse real ele vai ser invalidado e substituído, ou o meu real vai continuar na economia e o governo vai estar expandindo a quantidade de dinheiro que nós temos em circulação? Lembrando, para quem não entende muito da economia, quanto mais dinheiro nós tivermos em circulação, maior será a tendência de inflação, porque todo mundo tem dinheiro e os produtos acabam inflacionando. A expansão de base monetária ela é um veneno para a inflação. Precisamos entender, então, se o Drex vem para substituir parte dessa base monetária, ou seja, parte desse dinheiro sai de circulação e vira Drex, ou se nós vamos usar aí uma semi-pedalada para empurrar a base monetária e ter mais dinheiro circulando. Então você fica incumbido, se você descobrir essa resposta, de contar pra gente, tá bom? Conte comigo, que precisar, sempre às ordens. Felipe, muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação aqui no Metrópolis. Obrigado de coração, até a próxima. Tchau, tchau. Até.